um pouquinho os ânimos, respirando. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar aqui, tá? Enquanto vocês estão colocando aí no chat. E eu sei que nem sempre é possível, às vezes a gente está com criança, está jantando, está na correria, mas, se possível, para que vocês possam aproveitar ao máximo do conteúdo, tenha um papel e uma caneta em mãos para anotar todinho, tá? E que mais? A gente vai durar em torno de 1 hora, a gente perdeu uns 10 minutinhos aí para conseguir se conectar, que o primeiro link deu erro. Mas deve durar por volta de 1 hora. Se desconecte das redes sociais, do WhatsApp. Eu já até fechei aqui o meu WhatsApp para ele não ficar pitando, incomodando. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela agora. E eu preciso da ajuda de vocês para me dizer quem está vendo a minha tela aí, para que a gente possa continuar. Eu preciso saber se vocês estão me vendo, estão vendo a minha tela. Que aí fica mais bacana vocês irem acompanhando a apresentação que eu criei aqui para vocês. Cadê aqui? Eu. Nossa, gente, tem bastante gente nova aqui, hein? Que bacana. Que feliz. Ivan. Mas peraí, sim, tá me vendo, né? Tô vendo. Legal, que delícia. Olha, a Simone participou do Mamãe de Sucesso. A Simone é cliente antiga, então, primeiro programa. Tem bastante cliente, bastante gente nova. Muito bacana, muito feliz por isso. O que vocês estão vendo aqui da minha tela? Eu vou colocar aqui a apresentação, já falei essa parte aqui, né, para melhor aproveitamento. A gente vai durar por volta de 1 hora. Se desconectem, respirem e peguem papel e caneta, se possível. Eu tenho alguns presentinhos, 2 presentinhos para vocês, vai? Para quem ficar até o final, eu vou falar sobre eles um pouco mais para frente, tá? Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem, coloquei em modo apresentação. E vamos seguir aqui. Peraí, aqui é minha setinha da apresentação, cadê? Calma aí, né, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar de assim, ó. Sabe o que é ruim quando a gente aumenta aqui? Que aí vocês veem, mas eu não vejo o que está acontecendo. Enquanto eu tô aqui, vocês estão vendo minha apresentação, não sei se vocês estão me vendo, e eu não tô vendo o bate-papo, tá? Então, vou combinar com vocês que daqui a pouco eu volto para ver as questões. E mais uma coisa importante, eu vou abrir um espaço para perguntas e respostas no final de tudo, mas vamos começar falando um pouquinho sobre quem eu sou e o porquê dessa aula, o porquê desse momento aqui, tá? Quem sou eu? Abre, minha gente. Vamos direto aqui, então. Meu computador tá cansado, ele tá trabalhando direto, gente. Ele não para de trabalhar, ele já se antecipou aqui. Quem sou eu? Eu gosto sempre de dizer quem estou, né? Hoje eu estou casada, estou mãe, se bem que mãe agora eu sou para sempre, né? Depois que a gente é mãe, a gente não deixa de ser mais, né? Então isso estou para sempre. Bom, mas enfim, eu sou administradora por formação, eu trabalhei no mundo corporativo na área de projetos durante 15 anos, mas eu sempre quis empreender, assim, desde antes de fazer faculdade. Aliás, fui fazer administração porque eu falei, bom, eu quero ter o meu negócio próprio, para isso eu preciso saber administrar, né? Só que eu não tinha coragem de arriscar em nada, fazia N pesquisas, N estudos de caso, não tinha coragem, e depois dos gêmeos foi inevitável. Teve um dia que me chamaram na escola da Gabi, e a professora dizia que ela estava triste, estressada, e aquela chamada me fez mudar de rota, me fez mudar o meu caminho, e eu fui fazer um processo de coaching. Eu sabia o que eu não queria mais, mas eu não sabia o que eu queria, não sabia para onde ir, não sabia como ir. E nesse processo de coaching, eu descobri aquilo que eu já sabia, mas que esse medo da gente impede a gente de agir. E aí foi uma mudança, assim, nos últimos 3 anos, um pouco mais de 3 anos agora, foi uma mudança bem grande. Eu fiz N formações aí, criei o programa Momento de Sucesso para levar a minha experiência, a minha expertise da parte de gestão de negócios, gestão de projetos, para ajudar outras mães também nessa jornada. E aí eu percebi que o que estava me travando era a minha insegurança, a minha falta de autoconfiança para dar um passo adiante. E eu entrei num ano, assim, de aprofundamento total do meu autoconhecimento. Esse foi o ano de 2016.
2016, 2017, foram 2 anos, né? E aí eu criei Mulheres de Poder, foi no final do ano passado, e foi, assim, um sucesso incrível nos primeiros meses. E, enfim, eu resolvi reestruturar o Mulheres de Poder, dei uma parada, estava com uma fila enorme de pessoas na espera pedindo pelo programa, mas eu quis reestruturar completamente ele antes de relançar. E aí fiquei focando só nos meus atendimentos individuais. Então é isso, bora seguir um pouquinho mais? Além de tudo isso, uma coisa que eu sou apaixonada, que fez muita diferença na minha vida, foi um curso em Milagres. Quem conhece, diga eu. E um curso em Milagres de estudo, né? Ele diz que toda essa questão da autoconsciência, essa transformação que a constelação, toda essa parte quântica traz pra gente. E ele é um pouco difícil de estudar, mas ele é bem transformador. Um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Então, esses são os programas que eu fiz, né? Programas, palestras, workshops, atendimentos em grupo, atendimentos individuais. Já fiz palestras para a Dionesse, palestras para Porto Seguro. Estou lançando agora como coautoria um livro, que é Coaching a Hora da Virada. Tem um novo livro para acontecer aí nos próximos 1 ou 2 anos. E a minha história ela foi compartilhada, né? Tive participação nessas redes, nessas mídias. E é isso, bora pra ação, que é mais importante. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês, que eu tô vendo que tá rolando umas mensagens aí. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Por que esse conteúdo é gratuito? Bom, gente, pelo fato de eu ter os meus programas pagos, os meus atendimentos, o meu workshop, os meus workshops, as minhas palestras, eu consigo monetizar de uma certa forma para que eu consiga gerar conteúdo gratuito, né? Gerar informação para as pessoas que não têm as oportunidades de ter acesso a um conteúdo mais profundo, né? E também porque eu gosto sempre que as pessoas conheçam um pouquinho mais de mim, da minha história, do meu conteúdo, antes de ingressar a algum programa meu, tá? Antes de se inscreverem. E no final dessa apresentação, eu tenho um presente para vocês, e que eu vou contar um pouquinho mais para frente, e eu vou falar sobre como que funciona o programa Momento Sucesso, que é um programa ele não é simplesmente de empoderamento feminino. Eu sei que tem muitos meninos aqui também, e muitos meninos chegando, e esse conteúdo ele é para todo mundo, não é exclusivo para mulheres, mas eu gosto de separar as coisas, porque tem muitas mulheres que chegam com uma história bem sofrida. Eu já atendi muitas com casos de abusos, muitas, não é uma nem duas, e eu gosto que elas tenham um espaço reservado para isso, tá? Atendo homens também, na maioria das vezes de uma forma individual, quem sabe a gente pode abrir um grupo para homens também, mas o programa que eu vou apresentar no final é para mulheres, só que todos são bem-vindos a esta aula, certo? Então vamos lá. Então, para começar, eu achei legal levantar algumas pesquisas aí de por que tanta insatisfação, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu tinha algumas pesquisas antigas e quis buscar novas informações. E por que as pessoas estão tão insatisfeitas? Olha isso, 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Isso não foi uma pesquisa só, não. A página inteira a página inteira do Google com várias pesquisas. Mulheres insatisfeitas no casamento. 90% das pessoas insatisfeitas com a aparência. De onde vem tanta insatisfação? Né? De onde que vem isso? Isso vem de uma profunda desconexão com o nosso propósito, com o que eu vim de fato fazer aqui, que valor que a vida tem, o que tem além disso, né? E por que acontece essa desconexão com esse propósito? Eu vejo que isso tem a ver com um modelo de ensino ultrapassado, um modelo de ensino que não valoriza os talentos, valoriza uma decoreba, valoriza um status, valoriza uma nota, valoriza o nome de uma escola, e não os talentos da criança, que não fortalece isso. E tem um sistema de recompensa cerebral, que é aquele mesmo caso que faz com que as pessoas, dopamina, serotonina, que faz com que as pessoas se viciem, não só em drogas, mas no consumo, no chocolate, no álcool, no sexo, na comida, no prazer de uma forma geral. E de acordo com a personalidade da pessoa, essa pessoa pode ter mais tendência a esses vícios, né? A gula, que é um dos pecados capitais. E como é que funciona isso? Em algum momento lá no passado, a gente aprendeu que
comer chocolate nos dá prazer. E aí, quando eu tô triste, eu quero comer chocolate. Como que eu mudo isso? Essa mudança de hábito, ela exige um esforço. E, acima de tudo, exige você ter um motivador muito grande, muito forte. Você entender como trabalhar esse motivador, como fortalecer esse motivador para você conseguir mudar esse hábito. E como dar uma recompensa também, né? Se a gente tem um sistema de recompensa cerebral, como que a gente faz para ativar a nossa dopamina de forma a valorizar o nosso resultado final e não o que a gente está querendo agora a curto prazo. Aí que tá o problema. Não sei se vocês estão me vendo aqui, eu só estou falando sozinha, daqui a pouco eu volto lá no chat para saber, tá? Que mais? O fácil acesso ao consumo, né? Ficou muito fácil, então eu aprendi lá quando eu era criança que papai e mamãe, para me agradar, me davam presentinhos, e eu aprendi, isso já tem a ver aqui com o sistema de recompensa cerebral, eu aprendi a ficar feliz quando eu ganho um presentinho. Então, se eu estou insatisfeita porque eu estou desconectada com a minha essência, estou desconectada com o meu propósito de vida, estou desconectada com os meus valores, com as minhas qualidades, os meus talentos, eu quero prazer, gente, eu quero ser feliz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar porque isso me dá um prazer, mas é um prazer momentâneo, de curto prazo, né? E uma overdose de informação que deixa a gente surtado e com o nosso pensamento repetitivo e acelerado cada vez mais, certo? Deixa eu só voltar aqui para ver vocês, para saber se vocês estão me vendo, só ver se tá tudo bem, tô vendo, legal. Então tá bom, então deixa eu olhar de volta aqui para a apresentação. Tudo bem até aqui, né, gente? Vamos lá. Bom, então, o que tem a ver com isso que trava a gente, que impede a gente de alcançar realmente o nosso sonho, que faz com que a gente se sabote, fique insatisfeito e fique dando volta atrás do rabo, né? Existe um conjuntinho aí, que é a nossa personalidade e as nossas crenças. Então, vamos falar um pouquinho aqui das nossas personalidades. Eu não sei por que esse negócio não tá clicando, minha gente. Não tá clicando. Então, vamos aqui do ladinho. Meu Zap, ele não tá fechado, já. Menti pra vocês. Eu pensei que ele tivesse fechado. Sai. Não entra. Ai, meu Deus. Tem gente que não tá conseguindo entrar ainda. Mas agora eu já saí, já tô concentrada aqui. A gente resolve esses casos. Personalidade. Existem crenças e crenças, né? Mas a personalidade tem estudos, né, que comprovam que ela já acontece lá, já começa a ser formada desde o útero materno, por isso que os primeiros 1000 dias são essenciais na vida de uma criança. Esses primeiros 1000 dias, eles vão desde a fecundação até os 3 anos, porque acontecem as primeiras sinapses, são as primeiras experiências dessa criança. Depois, aquilo que a criança experimentou, ela vai começar a reproduzir, vai começar a experimentar, a repetir. Começam a vir os viés confirmatórios. Tá? E eu quero dar um exemplo disso. Eu tenho gêmeos, Dani e Tato. Dani foi o primeiro feto a ser fecundado e Tato o segundo. Só que a minha médica falou assim, você tá muito estressada, trabalhando de madrugada, 29 semanas de gestação, tenho que te afastar. Eu, legal. Me afastou por 15 dias, tava na segunda semana afastada, falei, vou organizar tudo aqui para receber meus babies, né? E comecei a passar bona no chão, limpar armário, enfim, me estressei pra caramba, exercitei muito. E comecei a sentir um tremor muito forte na barriga. E, olha, eu acho que eu nunca rezei tanto quanto naquele dia. Eu chorava desesperada, com medo de que acontecesse alguma coisa. E a culpa, né? Enfim, eu senti uma movimentação muito grande. Dia seguinte de manhã, a bolsa estourou. E quem nasceu primeiro? Renato, que era para ser o segundo. Aquela movimentação, ele ultrapassou a frente do Dani. E aí a gente já começa a ver a personalidade diante do estresse da mãe. Qual que foi a ação de um, a reação de um e a reação do outro, né? Você percebe? E hoje, o Renato, ele tem esse perfil mais de ir para briga, ir para ação. A gente fala que tem 3 tipos de... Não é de sabotadores, é de reação, reatividade. Ou você se inibe,
ou você entra numa resignação que fica tipo um morto-vivo, né? Ou você vai para ação, você luta. Principalmente isso, vamos considerar esses dois, né? Que são o que mais fortalece, mais forte, né? Que é o normal, ou o autopreservação, que é aquele que você se inibe, você se esconde, você foge. Ou o sexual, não tem a ver com sexo, mas é aquele que vai para a luta, ele enfrenta. Então eu diria que o Dani, ele é mais autopreservação e o Tato é mais sexual, ele vai para a luta. Então a gente já começa a perceber essa diferença de personalidade. Mas enfim, o que é essa personalidade? E como que a gente diferencia ela das crenças? Que isso que às vezes é um pouco difícil no nosso dia a dia perceber, porque a personalidade não muda. Não muda. A gente tem os pontos de desenvolvimento da nossa personalidade. Por exemplo, eu tenho uma característica forte da minha personalidade que é a gula. Essa é a minha paixão, é o meu ponto de desenvolvimento forte. Eu não vou mudar isso, eu vou para sempre ser assim, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Mas são as tendências de comportamento, são os motivadores. Por exemplo, se todo mundo tem uma mania às vezes de querer agradar, para poder ser aceito. Mas eu quero agradar, quero ser aceita, por quê? Quais são os meus motivadores? Quais são os meus sabotadores, os meus valores? É isso que vai diferenciando um pouquinho essa personalidade. E ela se forma nessa primeira infância e se cristaliza durante a adolescência. Então, bora lá para crenças, né? Diferenciar um pouquinho a personalidade de crenças. O que essa árvore tem a ver, né? Vocês viram que toda essa apresentação tem essa árvore aqui no caminho. Eu até ia comentar isso já desde o começo. O que essa árvore tem a ver com tudo isso? Em como transformar, né, a nossa vida. Como nos libertar das amarras que travam, que nos bloqueiam. O que essa árvore tem a ver com isso? A gente vai falar já já. Eu peguei aqui o significado de crenças. Ação de crer, na verdade, ou na possibilidade de uma coisa. É aquilo que, para você, é uma verdade absoluta. Por exemplo, trair é errado. Vamos supor que eu assumo que isso é uma verdade absoluta. O céu é azul, isso é uma verdade absoluta para mim, né? Eu aprendi isso desde pequeno, que o céu é azul. E essas crenças, elas podem nos travar ou elas podem nos fortalecer, dependendo daquilo que a gente acredita sobre nós, sobre as pessoas e sobre a vida. E aí eu já começo a fazer um convite para vocês. Antes de mais nada, a primeira coisa de tudo, assim, acorda todo dia e busca uma nova visão a seu respeito, a respeito das pessoas ao seu redor e a respeito do mundo. Procure buscar sempre uma nova visão. E como que essas crenças, o que essa árvore tem a ver com tudo isso? E como que essas crenças são formadas? Eita, aqui, entra. Bom, elas são formadas através daquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu experimento nesse momento da minha formação, que é a primeira e a segunda infância, né? Então eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. O que essa menina vai aprender sobre relacionamento? O que ela vai acreditar? Como que ela vai se identificar nos seus relacionamentos? Se ela vê que o pai e a mãe brigam a todo momento, né? Como que essa mãe tá falando com essa menina? E olha esse menino que bonitinho aqui, seguindo o exemplo do pai. Olha esse daqui, já não tão bonitinho, também seguindo o exemplo do pai. É aquilo que a gente vê, que a gente escuta repetidamente, e principalmente aquilo que a gente experimenta, na verdade, é aquilo que a gente interpreta de tudo isso que forma nossas crenças, porque eu tenho 3 filhos com personalidades diferentes que interpretam a mesma situação de forma diferente. E por que disso? Porque é através dessas tarefas evolutivas, e para quem eu sei que tem bastante gente aqui que trabalha com coaching parental, com educação, disciplina positiva. O que são essas tarefas evolutivas? Elas acontecem lá desde o nascimento. A nossa primeira força de vontade é ao nascer, quando eu determino quando eu quero nascer e eu tenho essa força de vontade de ir para o mundo e estourar a bolsa e sair, é o meu primeiro ato de força de vontade. Se eu fico lá quietinha e só arrancada de lá sem querer sair, antes da hora de sair, eu já não tive a oportunidade de exercitar essa minha força de vontade. E tudo isso são essas tarefas evolutivas que as crianças, os adolescentes, precisam exercitar para poder
crescerem adultos saudáveis, para poder serem adultos saudáveis, né? E o que são essas tarefas? Conexão e pertencimento é a primeira necessidade, que é a necessidade de afeto, de segurança, e gera... eu coloquei aqui quais são as crenças que cada uma delas geram, para vocês terem uma ideia. Essa da conexão e pertencimento, ela gera aquele sentimento de abandono, rejeição, baixa estima e autoconfiança, dificuldade nos relacionamentos, habilidades e competências, que é uma outra tarefa evolutiva, que começa quando a criança começa a sentar, engatinhar, andar, pegar os objetos sozinhas, comer. Tudo isso, se o adulto está lá do lado super protegendo ou gritando, brigando, ele está atrapalhando essa etapa do desenvolvimento da criança. Isso gera o quê? Dificuldade de se conectar com o seu propósito, com as suas escolhas, dificuldade de enfrentar desafios, sentimento de dependência, de inferioridade, incompetência. Alguém se identifica aí? Vai colocando aí para mim. Eu acho até que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o chat aqui do lado, para escrever vocês. Daqui a pouco eu coloco lá, vai pondo aí para mim. Limites com afeto, outra coisa super importante, porque nós viemos de uma geração à base da cinta, né? A cinta ficava pendurada lá em casa, junto com as chaves. Que lindo, né? E esse era o método do limite. Não vai obedecer? Dá-lhe cinta na bunda, né? E aí, o que aconteceu? Nós viramos permissivos. Meu amorzinho, você pode tudo, eu não vou bater, não vou brigar. O que eu faço? O que eu faço se ele não obedece? Como encontrar o caminho do meio? Com regras, né? E quando a gente não tem essa questão do limite, com afeto, quando a gente vai ou para permissividade, ou para agressão, o que gera? A criança não tolera frustrações, tem dificuldade, a criança não, o adulto, né? Tem dificuldade em se conectar no lugar das pessoas, de se colocar no lugar das pessoas, de respeitar as necessidades alheias e adora dar um jeitinho. Sabe, o famoso jeitinho brasileiro, né? Desejos e individualidade. Quando... Cala a boca, que eu sei que eu falo. Cala a boca, faz o que eu mando. Quando a criança não pode expressar o desejo dela, o que acontece? Ela tem dificuldade de expressão, o adulto, né? Tem dificuldade de expressar suas necessidades e faz de tudo para agradar o próximo. Vira ele tem a crença, o esquema do autossacrifício. E as expressões emocionais é quando a pessoa não pode colocar os seus sentimentos para fora, ela acaba sendo uma pessoa inflexível, muito crítica, muito punitiva e tem dificuldade de se expressar emocionalmente. Gente, esse conteúdo aqui ele é super novo, tem pouca gente falando, aliás, eu não conheço ninguém que está falando disso por aí. E eu mesmo nunca levei ele para nenhum dos meus grupos. Então, por que eu estou trazendo ele aqui para vocês? Para vocês entenderem, se identificarem com isso, olharem para isso e verem aonde, o que disso aqui, essa parte aqui das crenças, o que disso acontece na vida de vocês, que aí vocês vão saber onde que está a raiz. Lembra lá da nossa árvore? A raiz da árvore? Então, vamos para o próximo. Essa escada da percepção, quem participou do workshop já conhece um pouquinho ela, mas vamos falar aqui de novo, que a maioria não participou, né? A maioria aqui é novo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando comigo. Que legal, tem tanta gente aqui comigo, tô muito feliz. Quero separar as telas para eu conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Eu sou gulosa e eu quero tudo ao mesmo tempo. Não falei que o meu pecado capital é a gula? Como é que funciona isso? Lembram que eu tenho 3 filhos, eles vivenciam as mesmas situações, cada um reage diferente, porque eles têm necessidades diferentes. Eles têm personalidades diferentes. Cada personalidade, prestem bem atenção nisso, anotem se for possível, tá? Cada personalidade tem algumas necessidades, todas aquelas necessidades que a gente falou, todos nós temos. Mas dependendo da personalidade de cada pessoa, uma necessidade ou outra pode ser mais forte. Por exemplo, dependendo da minha personalidade, pode ser que seja mais forte para mim a necessidade de competência e habilidade.
E aí eu vou interpretar quando a minha mãe não me deixou levantar sozinha para pegar um objeto, eu vou interpretar de uma forma diferente daquela pessoa que tem uma outra necessidade mais forte, tá? Então, é por isso que a gente tem interpretações diferentes, que as necessidades, de acordo com a personalidade, é diferente. E aí, o que acontece? A partir desse momento que eu tive esse primeiro experimento, eu formei uma sinapse lá no meu cérebro. Formei essa sinapse, e aí o que vai acontecer? O universo vai me mandar os viés confirmatórios para eu aprender se aquilo é verdade ou não. Porque um curso em milagres me diz que nada é verdade, certo? Então, vamos lá. E aí, na vida vai ser sempre assim. Eu sou observador e eu observo um fato. Seleciono dados, conjuntos observáveis, observo. Dou significado para isso, faço pressupostos, tiro conclusões, penso sobre aquilo, quais são as minhas conclusões, as minhas crenças, as minhas verdades, adoto minhas crenças. Com base nas minhas crenças, eu tomo ações. E o que a ação gera? Resultado. E o que esse resultado faz? Com que eu confirme essa crença. Viés confirmatório. E é assim que as histórias se repetem na minha vida. É assim que, se eu me sinto rejeitada, eu vou me sentir cada vez mais rejeitada, porque as minhas atitudes, não tô vendo a escada, nem a apresentação. Uai, o que aconteceu, minha gente? Que não tá vendo a escada nem a apresentação? Ah, meu Deus. Coisa de louco. Peraí, será que é porque eu tirei o negócio aqui? Agora eu não tô vendo o chat. Estão vendo agora? Me digam se estão vendo. Aí eu vou voltar lá no chat, só para ver a resposta, e depois eu volto aqui para esse formato. Ou então vamos fazer assim, eu vou interromper o compartilhamento. Interrompi. Agora eu volto aqui. A imagem está repetida. Então, peraí, vamos lá. Agora eu vou... Agora vocês não devem estar vendo mesmo, porque eu interrompi o compartilhamento. Mas eu vou voltar aqui para vocês. Então vamos continuar. Eu vejo um fato, observo um fato. Vi minha mãe brigando com meu pai. Observei. Coloquei um significado. Nossa, minha mãe não gosta do meu pai não gosta da minha mãe. Só que, por detrás de quatro paredes, eu não sei o que acontece, né? E aí eu crio pressupostos. Nossa senhora, gente, casar é ruim, né? Casar não é legal, não. Casal briga mesmo. Não dá pra ser feliz num casamento, não. Nenhum casal é feliz. Meu pai e minha mãe brigam sempre. Então, criei pressupostos, tirei minhas conclusões, criei essas crenças, e aí eu tomei ações. São os comportamentos que eu vou ter no meu casamento, vai ser brigar com meu marido. E o resultado que eu vou ter? Um casamento infeliz, não é? Estão vendo, gente? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim, aí ótimo. Vou ter um casamento feliz, é óbvio. É consequência da minha ação. Emoção, geração, pensamento gera emoção, emoção gera sentimento, sentimento gera ação, comportamento, ação gera resultado. E aí é a bola do viés confirmatório que a gente falou, que mais isso a gente vai atrair, a gente quer sair desse ciclo, minha gente. Vamos sair desse ciclo, vamos para a próxima aqui. Como que a gente faz para sair desse ciclo? A gente precisa identificar o que na nossa vida é crença. O que é crença na nossa vida? Como que a gente identifica isso? As crenças, quem já fez Mulheres de Poder já sabe disso. Bora recapitular isso aí. As crenças, elas estão ligadas com 3 crenças centrais, que são as crenças de desamor, tem a ver lá, todas essas crenças aqui têm a ver com aquelas necessidades. Desamor, ninguém me ama, fui abandonada, sou rejeitada. Desamparo, eu sou incompetente, não tenho sucesso. E desvalor, eu não tenho valor nenhum, não sirvo para nada. E essas crenças, elas são medos anônimos que a gente não tem consciência deles. Na prática, na vida, no dia a dia. Lembra que a gente falou da overdose de informação? A gente não consegue se conectar com esses medos no nosso consciente. Eles ficam, jogados lá no porão do inconsciente. Como que a gente faz para identificar isso? Prestem atenção nas suas regras. Nas suas suposições, nas suas condições, nas suas regras. Eu tenho que
Tenho que trabalhar até mais tarde? Aí, ó, essa era uma regra minha. Eu tenho que trabalhar até mais tarde, porque senão meu chefe vai achar que eu tô morgando aqui. Então, eu nunca saía no horário do meu trabalho. Porque se eu saísse no horário, meu chefe ia achar que eu era vagabunda, né? Regras, crenças. Quais são as suas? Suposições. Se eu empreender, vamos lá, estou falando de mim, vocês vão pensando em vocês. Se eu empreender, mais chances eu tenho de falir do que de dar certo. Se eu empreender, eu não vou ter 13º salário, né? Crenças, são crenças, gente. Você fala, mas é verdade. É verdade, não é crenças. Quantas pessoas dá certo? Por que eu tenho que olhar para o que dá errado? Condicionais. Condicionais é a parte mais difícil da gente identificar. E eu vou dar um exemplo de condicionais. Condicionais quando eu tenho uma crença enraizada com relação a dinheiro. Eu tenho uma crença com relação a dinheiro, que eu vim de uma família pobre, uma família simples, e eu acredito que se eu fizer sucesso, se eu tiver muito dinheiro, minha família vai me olhar torto, vai achar que eu tô snob, porque minha família costuma falar que rico é snob. E como eu não quero ser snob, eu não quero ser rica. E aí eu começo a compensar, me auto-sabotar para não conseguir aquilo que eu de fato quero, tá? Então prestem atenção nesses pontos na vida de vocês. A questão é, o que a gente precisa observar na gente? A gente já tá terminando, tá? E quando a gente terminar, eu vou falar sobre o presente. Ah, uma coisa importante que eu vou falar também, da árvore. Já vamos falar da árvore e do presente, e depois vou falar do programa Mãe de Sucesso e vou abrir para perguntas e respostas. Mas uma coisa importante, que vocês já devem ter levantado aí várias crenças. Quem levantou, conta aí para mim, vai deixando no chat que daqui a pouco eu olho as respostas. Como se tornar um adulto saudável? Tudo aquilo que grita em mim, todos esses sentimentos de incompetência, de rejeição, de abandono, de não conseguir colocar as minhas emoções, não conseguir tomar decisões, não conseguir conectar com o meu propósito. Tudo isso é a minha criança interior berrando lá dentro, calada no porão do inconsciente. Quando eu não apresento esses 7 traços da maturidade, é a minha criança interior que está berrando. Eu não estou sendo um adulto saudável. O que são esses 7 traços? É autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, o que é? É eu assumir, aceitar, acreditar, compreender que eu sou responsável pela minha vida. Eu estou co-criando a minha vida. Porque a minha vida acontece a partir das minhas escolhas, a partir do meu comportamento, a partir das minhas ações. E se eu estou tendo comportamentos e ações equivocados, gerando resultados não agradáveis, é porque eu preciso trabalhar as minhas crenças, trabalhar os pontos de desenvolvimento da minha personalidade. Mas o ponto de partida é eu assumir essa personalidade, sair do campo de vitimização, sair do mundo, ó vida, ó céus, ó destino, o mundo está acabado e aonde que está isso em mim? Autoaceitação é falar, tá tudo bem, eu não sou perfeita mesmo, mas eu vou do jeito que eu tô, eu vou com o que eu tenho, porque eu não vou ser perfeita da noite pro dia, e se eu não aceitar, se eu não abraçar essa vulnerabilidade, eu não consigo dar um passo à frente, porque eu fico só corroendo o que tem de negativo. Autenticidade, se eu não consigo me expressar, se eu não consigo ser autêntica, eu morro internamente. A adaptabilidade, as coisas nem sempre vão dar certo e a gente tem que se adaptar às novas situações, a um desemprego, a um fracasso que é um aprendizado, algo que não aconteceu como a gente queria. E a gente tem que ter a habilidade de recomeçar a partir daquele ponto. E a habilidade de dar e receber. Gente, quem nunca? Vamos tomar um cafezinho, e aí, deixa que eu pago hoje. Não, imagina, pode deixar que eu pago. Meu Deus, vamos abraçar o que o mundo está dando para a gente. Vamos desapegar também, vamos dar um pouquinho mais, né? Porque tem para todo mundo. Quando a gente aprende, um curso em milagres fala muito disso, que dar é a mesma coisa que receber, a gente começa a dar mais e receber mais de braço aberto, né? E importante, gente, esse é um ponto muito importante, é a luz e sombra.
porque a gente quer se esconder da nossa sombra, e muitas vezes a gente também quer se esconder da nossa luz, e a gente não consegue lidar com essa nossa dualidade, que nós somos luz e sombra, sim, nós temos as nossas qualidades, os nossos valores, mas a gente também tem aquelas coisinhas que a gente não gosta de falar para ninguém, não gosta de assumir, né? Então, aprender a lidar com essa dualidade também é um ponto de maturidade. E como que a gente chega lá, aonde é que está a nossa árvore nisso tudo? Qual que é o caminho da cura? Autoconhecimento, vou passar bem rapidinho pra gente não se perder no tempo aqui, porque todo mundo daqui a pouco vai começar a ficar com sono, o marido chama, a criança chora, a criança tem que estar na cama já agora, gente. Autoconhecimento, quem é você, quais são seus valores, suas crenças, por que você faz o que você faz, quais são os seus sonhos que estão engavetados, quanto tempo eu engavetei meus sonhos, o que tudo isso significa para você, o que precisa mudar na sua vida hoje, o que é mais importante e o que está te impedindo de chegar lá, de mudar isso que precisa mudar. A cura da criança interior. Em que ela não foi atendida? Quais daquelas necessidades? O que está amarrando a sua criança? O adulto não faz birra. Quem chora é a nossa criança interior. E aí é que está a nossa árvore. A gente precisa, para a gente se conectar, reconectar com a essência, a gente precisa reconhecer a nossa ancestralidade. A gente está aqui no tronco. Reconhecer as nossas raízes, entender a nossa história de vida, por que eu sou o que eu sou, por que eu tô onde eu tô, e o que está florescendo de mim. Uma árvore de maçã não vai dar abacaxi, não dá para eu querer florescer abacaxi se eu nasci para ser maçã, caramba, né? E uma coisa que eu acho bem bacana para quem está nessa busca do propósito é que a sua maior dor é o seu maior propósito. O que pega aí? O que te machuca? E a partir disso, é o plano de ação, né? Porque como que eu vou para algum lugar se eu não tiver um plano de ação? Preciso decidir por onde começar. Ai, tá tudo ruim, meu Deus do céu, meu casamento, meu trabalho, meu lado financeiro, eu não sei por onde começar, eu preciso definir o que é mais importante começar. Próximo passo, mudança de hábitos. Difícil, né, gente? Diziam antigamente que eram 21 dias repetindo o mesmo hábito para você poder mudar um hábito. Só que hoje já dizem que nem 30 dias basta, são 40, 60 dias para a gente poder realmente enraizar um hábito. Na verdade, com 7 dias, você pode ver isso na alimentação mesmo. Com 7 dias a gente já começa a colocar aquilo, já começa a fazer parte da nossa rotina. Mas para a gente realmente enraizar esse hábito, ele precisa de prática. E vai ter um dia que você vai sair. E o que você faz? Entrega para Jesus? Abandona tudo? Não. Continua. E é assim, são recomeços diários. E aí o que eu convido vocês é olhar para a vida de vocês, para os relacionamentos, para a saúde, trabalho, para a vida financeira, para o seu desenvolvimento pessoal. Quais são os hábitos destrutivos que estão bloqueando a sua passagem? E convidar vocês a fazer uma mudança de hábito, né? Um plano de ação, e fazer essa identificação, esse diagnóstico e traçar um plano de ação. É isso. Esses são os passos super mega importantes. E agora eu quero falar do presentinho que eu tenho para vocês. Super bacana, que nem as meninas que participaram lá do workshop receberam. Vocês vão receber todas. É um PDF com 6 passos para ajudar vocês a elevar a autoestima e a autoconfiança, porque, gente, isso é tudo. E daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas. Quem ficar até o final vai receber esse arquivo aqui, tá? Vou mandar aqui para vocês. E daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas. E eu gostaria de apresentar para vocês como que tá essa nova versão. O que é o programa Mulheres de Poder e como que tá incrível essa nova versão. Tá? Como que ele vai funcionar? A gente tem uma parte de diagnóstico e identificação das crenças. No programa anterior, eu tinha somente áudios falando sobre o que eram os sabotadores. Aqui a gente tem testes de personalidade, testes de sabotadores e testes de esquemas. A gente falou das crenças centrais, né? O desamor, o desafeto. Desafeto não. Ai, meu Deus, esqueci o nome, gente. Perdi o nome.
E o desvalor, ou a outra que eu perdi o nome, é aquela que a pessoa se sente desamparada, é desamparo. Se sente desamparada, é desamparo. Desamor, desamparo e desvalor. E essas 3 crenças centrais, elas estão divididas em 18 esquemas, que são os esquemas que são formados de acordo com aquelas etapas do nosso desenvolvimento, aquelas necessidades da nossa criança. E aí a gente tem um trabalho bem mais intenso de cura e reconexão com essa criança interior, e um trabalho também bem mais profundo de definição de sonhos e metas, e um plano de ação. E depois, um conteúdo que também vai ser um conteúdo extra, vai fazer parte como bônus do programa, é um desafio de 30 dias na prática, para a gente conseguir consolidar esses novos hábitos saudáveis, tá? O que mais que a gente tem? Eu preciso contar para vocês uma coisa. Eu tive um problemaço com a minha apresentação, que eu perdi tudo, tive que recriar ela inteira, e não deu para anotar uma coisinha aqui, mas eu vou falar para vocês. Bônus do programa. O teste de perfil comportamental, que no individual é 400, se a pessoa for me contratar só para fazer o teste de perfil, R$400. Quem é minha cliente já sabe disso. Teste de crenças, são 2 testes, esquemas e sabotadores, 400. O grupo, a gente vai ter um grupo por 1 ano, tudo isso vai ser por 1 ano. Grupo fechado no Facebook, e o desafio de 30 dias, tudo isso são os bônus. E a gente tem 4 treinamentos express exclusivos para esta turma, com essas pessoas aqui super top, que eu tinha feito um descritivo super lindo delas, mas eu perdi a apresentação anterior. Então, coloquei só as fotinhas, vou apresentar aqui verbalmente a Jaque Leandro. Ela é educadora parental, especialista em comunicação não violenta. Alguém aqui conhece comunicação não violenta? Gente, tô gaguejando aqui. Acho que eu tô com sede. Tô falando demais, falando sozinha. Comunicação não violenta transforma os nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos é tudo. Tudo, né, gente? Relacionamento é tudo que a gente precisa no trabalho, na vida, com os amigos, com o parceiro, com os filhos. Então, a gente vai aprender com ela como aplicar isso na nossa vida, como aplicar CNV. A Analine, essa ruiva bonitona aqui, ela é personal organizer, muito top mesmo, a mais aqui do nosso pedaço. E ela vai ajudar vocês, o negócio dela é organizar, transforma, depois eu vou compartilhar com vocês. E ela vai ajudar vocês a descobrirem por que organizar transforma, como fazer uma organização. Eu acho até que coloquei aqui, gente, comecei a colocar. Uma organização. Benefícios para a nossa saúde física e mental, além de nos ajudar a ganhar tempo e produtividade. Segredo para a organização seja mais efetiva e duradoura. E a Paula Chiaradia, ela é consultora de estilo e moda, e ela ajuda as mulheres a elevar a sua autoestima, e ela vai falar pra gente como ter um guarda-roupa funcional. Sabe quando a gente tá com um guarda-roupa cheio e nada serve? A gente perde um tempão no guarda-roupa e gasta dinheiro e nada fica bom. Então, como economizar com roupa, se vestindo bem, aumentando a autoestima e tendo um guarda-roupa funcional. E a Luciana Viana, gente, a Luciana, ela é minha coach, ela tem um programa que chama Sou Magra, e ela trabalha o emagrecimento de dentro para fora. Então, ela vai ajudar quem está querendo perder peso, como trabalhar esses sabotadores que impedem a gente de perder peso ou de manter um peso adequado. E ela também é idealizadora do Emotional Coach e do Master Coach Cognitivo Comportamental, além do Sou Magra. E eu vou voltar para falar com vocês das perguntas e respostas e mandar os bônus para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, lógico, né? Como é que vai funcionar? Eu não consegui colocar como que vai funcionar, mas a gente compartilha aqui. Eu já vou voltar a tela aí. Investimento. O programa tá bem intenso, bem diferente do que aconteceu antes. Então, ele foi desenhado para ser R$ 997. Ele vai ter material para download, ele vai ter meditações, ele vai ter videoaulas gravadas, vai ter encontros, vai ter os treinamentos express, vai ter os testes, e não tinha nada disso. Quem fez sabe que eram 10 áudios, beijo, tchau, né? E olha as transformações que as meninas tiveram, só com o que tinha antes, imagina agora. Mas os bônus exclusivos, mais os treinamentos express, tudo isso por 12 de R$ 49,75. E é isso. Aqui tem, consegui pegar só alguns, só os da primeira turma.
mas tem muita coisa, muitos depoimentos, muitas transformações geradas. Eu quero ver os comentários e eu quero tirar quem ficou com alguma dúvida, quem quer te fazer perguntas da apresentação ou tem dúvidas do programa. Então, Maria está falando, né, que a infelicidade dos pais começou depois do nascimento dela, então vem essa questão da culpa. O Prem Baba, ele diz que a gente tem o nosso pacto de vingança. Tudo está conectado com a nossa criança interior que cria as coisas, né? Imagina situações que nunca existiram. E essa culpa é algo que a gente precisa trabalhar. Essa cura da criança interior precisa ser trabalhada. E lembra quando a gente falou que ou a gente luta ou a gente foge? Essa questão de querer fazer diferente é uma luta. De certa forma, é uma luta. Mas será que até que ponto você está fazendo diferente? Será que não há momentos que você acaba repetindo o padrão? Muito apaixonada pela CNV, conheço a CNV. Gente, se ficou alguma coisa lá para trás, tem tantos comentários aqui, fantástica, aula, obrigada, Aline, maravilhoso, quero fazer de novo. Acho que eu já tinha visto essas questões aqui. Não recebi material. Eu não recebi, apareceu a oferta, Mulheres Poderão Curso. Vocês receberam agora o link? Eu vou... Aqui deu certinho. Vamos fazer o seguinte, quem não recebeu o arquivo, quem ainda não conseguiu baixar o arquivo, me manda um WhatsApp, eu não consegui baixar, eu fiquei até o final, não consegui baixar o arquivo, que aí eu mando para vocês por WhatsApp, tá? Ai, não, vamos começar logo. Lê, o valor para depósito bancário é 497, é isso mesmo. Aí pode me pedir lá no WhatsApp que a gente troca a figurinha por lá. Se eu tiver dificuldade para conseguir identificar algo ou alguma coisa das etapas, você ajuda individualmente, a gente troca figurinha lá no grupo ou no WhatsApp, tá? Mas olha, gente, uma coisa importante que a Pri colocou aqui. Na minha formação de Enneagrama, eu estou fazendo já a segunda formação. A primeira eu fiz 2 anos atrás. Na minha formação do Enneagrama, tem gente que ainda tem dúvidas do perfil do Enneagrama. Por quê? Porque todos nós temos características de todos os perfis. Eu sou 7 de carteirinha assinada, mas ele fica muito perto do 1. Mas é uma questão da gente se sentir. E se a gente tem esquemas ativados, quando eu tinha meus esquemas ativados, e por isso que eu falo que dá pra gente mudar essas crenças. Quando eu comecei nesse trabalho de desenvolvimento pessoal, dos 18 esquemas que a gente tem, eu tinha 9 ativados. E não é que estavam baixinhos, não. Estavam altos os meus esquemas. Ou seja, eu era a pessoa das crenças limitantes, a que me auto-sabotava. Hoje eu tô com todos eles rasinhos, tá? Mas por que comecei a falar disso? Quando a gente tem os nossos esquemas ativados, quando as nossas crenças estão muito enraizadas, pode dar alguma confusão o nosso teste do Enneagrama. Porque quando vocês forem responder, vocês vão ver que as perguntas às vezes são um pouco parecidas. Mas não significa que a sua personalidade mudou, não. É porque as coisas acabaram se misturando. Só que o que muda? Lembra que a gente falou na aula que os motivadores é o que determina a nossa personalidade? Lembra dos nossos valores, nosso temperamento, nossos motivadores, o nosso jeito de se colocar no mundo? Caracteriza se você é uma pessoa mais instintiva, mais emocional ou mais mental. Eu sou 7, gente. O meu jeito de falar, para quem conhece do Enneagrama já sabe que eu sou 7. E quando eu fiz o meu primeiro teste, deu 2. Eu não sou 2, mas é que meus esquemas estavam muito enraizados, muito altos, e aí acabou confundindo o teste. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que é um processo contínuo, que depende muito do feeling, muita meditação, e que se eu conseguir resolver isso, gente, eu sou das pessoas que eu atendi, a pessoa que tinha mais crenças ativadas. O que mais? Dúvidas? O grupo será no Face, mas eu acho que o curso é numa área de membros. Sim, Mo, o curso será na área de membros, mas ainda não está criada a área de membros, tá? Eu vou criar ainda essa área de membros, então o que eu vou disponibilizar já para vocês é tudo o que já está criado dentro do grupo. E tudo isso vocês vão ter para download também. Percebo isso, minha filha, às vezes ela interpreta de uma forma que não foi.
Olha, Lu, deixa eu te contar uma coisa. Gente, a gente faz esse Enneagrama no início? Sim. No início a gente já faz todos os testes. E depois a gente pode refazer, tá? E no teste, o teste dos sabotadores, o teste das crenças, eu vou apresentar para você um resultado. O teste do Enneagrama, eu vou te apresentar o que significa cada uma das personalidades e apresentar todos os seus resultados, e você vai olhar, entender as personalidades e se identificar nela. Eu não posso chegar em você e falar, olha, você é a personalidade X. Eu posso até achar que é, né? Eu posso até sugerir que seja, mas é você que tem que se sentir que é aquilo mesmo, que aquilo faz sentido para você, tá? Gente, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês a evolução dos meus esquemas, o antes e o depois. Eu tava falando com a Lu, né? Os nossos filhos, a gente vai falar muito dessa questão de sombra também no programa. Os nossos filhos, eles vêm. Para que a gente tem filho, minha gente? Para evoluir nessa vida. Eles vêm para validar as nossas crenças, para reforçar. E aquela dor que a gente sente quando o nosso filho é ferido, não é só pelo nosso filho que a gente está sentindo, não, é a nossa criança ferida também. E quando a gente cura essa criança, não é que a gente deixa de sentir dor pelo nosso filho, mas as coisas ficam muito mais leves. E eu digo isso porque a Gabi, ela representa exatamente a criança que eu fui. A ferida dela representa a minha ferida. E por mais que eu tente validar o amor que eu tenho por ela, ela sempre olha mais forte a crítica. Sempre aquilo que não deu legal, aquele ponto de atenção é o que ela olha mais forte. E, gente, é bacana vocês olharem, tem um livro que chama Irmãos e Irmãs. Ele fala a ordem de nascimento, como que interfere na personalidade da gente, né? Por exemplo, quem é o filho mais velho é o filho que precisa ser validado sempre. E porque ele teve amor e ele, em algum momento, ele perdeu esse amor. Veio outra pessoa que precisou de mais atenção e ele perdeu esse amor, né? E aí o filho do meio, e aí cada filho, né, cada posição vai tendo as suas características. O filho único diz que está sempre na soleira, ele não está nem dentro nem fora de casa. O curso é pessoal, até curso pessoal. Como assim curso pessoal? Não entendi. Até o curso pessoal. Até o curso. Tá, até o curso pessoal. Não tá saindo. Minha gente, até o curso, não. Beijos. E vamos ver, vamos levar essa galera pra lá. Eu recebi o arquivo agora, legal. Me identifico como Clary. Boa noite. Meninas, alguma dúvida que vocês queiram clarear com relação ao programa ou com relação ao conteúdo apresentado? Eu vou dar aqui mais 10 minutinhos pra gente bater papo, né? Tomar uma cerveja, uma água com lavanda, já que... Quanto tempo dura o programa? A minha proposta é 1 mês para você trabalhar essas questões e depois 1 mês para a gente trabalhar os novos hábitos. Essa limpeza das crenças no dia a dia. Esses rituais que são difíceis, no começo são difíceis, mas depois eles são essenciais, depois você não vive... Gente, sabe o que é mudar de hábito? Olha que legal essa analogia. Quem fuma, que diz que gosta de fumar, nossa, como esse cigarro é gostoso, que delícia, que cheiro bom, né? Quem fuma gosta de fumar, né? Mas quem começa a fumar não gosta assim desde o princípio. Começa a fumar por uma questão, sei lá, por quê, né? Não sei, de amigos, de status, porque tá todo mundo fumando. Mas não gosta desde o princípio. Engasga, não aprende direito, mas aí vai repetindo aquele padrão e vai repetindo, até que, depois que repetiu 30 dias consecutivos, 40 dias, 60 dias, não consegue mais largar o bendito do cigarro. Então, se a gente consegue colocar cigarro, se a gente consegue colocar álcool na nossa vida,
Por que a gente não consegue colocar uma alimentação saudável? Por que a gente não consegue colocar exercício físico? Por que a gente não consegue colocar um ritual saudável na nossa vida? Certo? Beijos no coração de todas e até o programa Mulheres de Poder.